Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta. Eu sou o João e vou te falar que ontem estreou a mais nova série do universo Marvel. Depois da incrível WandaVision e da legal Falcão e Soldado Invernal, chegou a vez do mais amado vilão desse universo mostrar o que aconteceu depois de ter fugido dos Vingadores utilizando o Tesseract. Adianto que no geral é tudo muito incrível, só que nem tudo são flores. A primeira parte desse vídeo é sem spoilers e a segunda é com, então bora lá! Como o próprio nome diz, a série será focada no Loki, o deus da mentira, o deus da trapaça, mas será que ele é isso mesmo? Esse primeiro episódio mostra tudo aquilo que estamos acostumados a ver no Tom Hiddleston no papel do gigante asgardiano. A atuação dele continua elevada, existe uma cena em específico que a gente chega até a sentir pena do personagem, isso porque tudo que a gente vê é o rosto dele e ao fundo a gente escuta alguns sons, a gente sabe o que acontece, só que a expressão que a gente encontra no rosto do ator é sensacional. Mesmo que na prática a gente saiba que ele esteja vendo um pano verde, o ator conseguiu interpretar, conseguiu incorporar tudo que o personagem estava sentindo e a transmissão do seu sentimento foi natural e muito convincente. Bem diferente daquilo que eu comentei no vídeo de Superman e Lois. Oh my God. E quanto à performance do protagonista, aqui eu te dou a dica de assistir a série em inglês. Infelizmente, por questões de saúde, o dublador original, Reginaldo Primo, precisou ser substituído. E essa voz nova, além da gente não estar acostumada com ela, tem alguns pontos da série em que ela não consegue transmitir exatamente aquilo que o personagem está sentindo. Seja um tom irônico, seja um tom mais zoeiro. Não que a dublagem seja ruim, não. Só peca em alguns pontos ali, mas nada que vai atrapalhar a nossa experiência. Loki continua carismático, engraçado, convincente, porém não tão malicioso. O carisma é praticamente impossível de se retirar, tanto do ator quanto do personagem. Já a graça, ela se parece bem menos com os estilos dos filmes tanto da trilogia Thor quanto daqueles presentes nos filmes dos Vingadores, no qual a comédia era muito mais sutil, muito mais pegada às conversas e aos detalhes de comportamento entre dois povos que praticamente têm costumes totalmente diferentes, como por exemplo quando o filho de Odin chega à Terra. Loki está além da compreensão, mas é de Asgard. E ele é meu irmão. Ele matou 80 pessoas em 2 dias. Ele é adotado. Aqui na série, me pareceu que a comédia está muito mais voltada para os filmes do Homem-Formiga, que é uma coisa um pouco mais bonachona, pastelona, focada muito mais em expressão visual exagerada e em situações que são nitidamente controversas. Não dá pra piorar, dá? Já vi que dá. E quanto aos outros personagens, todos eles convencem, desde os protagonistas até os figurantes. Isso porque eles estão inseridos em um contexto e uma realidade que os permitem agir como se tudo aquilo ali fosse algo banal, comum. Então, ver um deus que viajou pelo universo e agentes que são responsáveis por controlar o normal funcionamento do fluxo temporal, um interagindo com o outro sem demonstrar surpresa ou descrença, é coerente. Para eles é apenas mais uma terça-feira. E quando eu digo descrença, me refiro ao impacto, a estar chocado com aquilo tudo que está conhecendo e vendo pela primeira vez. Owen Wilson, como Mobius, um experiente e velho agente responsável por caçar anomalias, variantes temporais, consegue transmitir com muita facilidade essa noção de rotina. Desse jeito, para nós, público, é tudo muito uau! E para eles é tudo muito de novo. E por isso, quando a gente assiste, não fica estranho. Quanto à história, existe muita explicação, como também muitos questionamentos, afinal, são eles que vamos querer ver resolvidos no decorrer da série. E a forma como as respostas nos são dadas, referentes a o que é a agência, como e por que o uso do Tesseract, uma joia ligada ao espaço, a lugares, está interferindo no tempo, e muitas outras nos são apresentadas de forma muito simples, muito fácil de ser entendida. Elas são literalmente desenhadas pra gente. Além, é claro, de outras conversas também simples e bem exemplificativas entre o Loki e o Mobius. E por falar nesse nome, quem aí se lembra da primeira vez em que ele apareceu aqui no UMC? O legal é que nesse contexto, o Tony também estava trabalhando com coisas relacionadas ao tempo. Detalhes que fazem muita diferença. Quanto aos cenários e as demais partes técnicas, é tudo impecável padrão Marvel. Os cenários naturais são muito bonitos, com um bom aproveitamento de luz natural, já que eles em efeito especial de CGI também são bastante convincentes. A gente percebe que eles não existem, porém são muito bem feitos, quase que engana. A trilha sonora impacta no momento certo. Lindezas é basicamente um filme de alta qualidade da Marvel, porém em 40 minutos. Como tudo é novidade e bem executado, esse tempo parece até menor, de tão fácil e leve que é de assistir.
E sinceramente, não tem muito mais o que falar sobre essas partes, então aqui termino meus comentários sem spoiler. E se você chegou até aqui e não quer saber o que aconteceu porque ainda não assistiu, muito obrigado pela atenção, saiba que vale muito a pena. Tenta assistir logo para evitar spoilers. E se você que já assistiu e quer comentar um pouquinho mais sobre o que aconteceu, bora lá. Cara das metáforas. Adorei. Faz você parecer super esperto. Eu sou esperto. Eu sei. Achei muito legal eles terem começado exatamente de onde parou desde a última vez que vimos o Loki. Fugir dos Vingadores em Ultimato gerou muitas perguntas em relação a essa série e também ao personagem. Como por exemplo, como é que vai ser o comportamento desse Loki? Já que, naquele momento, ele ainda era o cara mau, ganancioso, louco por poder. E toda essa malícia dele eu não consegui sentir aqui nessa série. E esse é praticamente o único ponto que me incomodou. Porque de alguma forma, com apenas alguns minutos de conversa, ele se transformou naquele Loki de boas do Thor 3. Em apenas alguns minutos ele foi de ajoelhem-se para ajuda aqui. Quando na verdade essa mudança leva todos os outros filmes que tem entre Vingadores, o primeiro, até Vingadores Guerra Infinita, quando ele faleceu. Então tem muito chão, muito contexto, muita conversa, muita trairagem dele com o Thor, até ele se transformando nessa pessoa mais carismática que a gente gosta tanto. E como a série é dele, ou seja, ele praticamente vai ser o mocinho, o bonzinho, eles deram conta de acelerar essa transformação dele justamente para que o antagonista, o vilão, seja realmente essa pessoa maldosa que a gente vai ter que, de alguma forma, detestar. E essa forçada na mudança da personalidade foi algo que me incomodou. Eu achava que essa mudança ia acontecer de uma forma um pouco mais gradual, que até o final da série ele teria essa transformação. Porque de uma forma ou de outra, pelo que foi explicado aqui, ele vai ter que voltar até aquele ponto. Ele vai ter que voltar a ser preso, ele vai ter que encarar tudo o que aconteceu no Thor 2, enviar a mãe dele pra morte, e no fim das contas ele também vai ter que tentar trair o Thanos. Porque, de acordo com o que foi explicado, não só aqui na série, como também em Ultimato, tudo tem que voltar ao seu devido lugar, no seu devido momento, para que o fluxo principal do tempo volte a ficar ao normal. Então, pelas próprias regras impostas pelo universo Marvel, de uma forma ou de outra, o Loki vai ter que voltar a morrer. Você vai morrer. Mas voltando a falar do vilão aqui da série, depois da febre, da quantidade enorme de teorias envolvendo o Mephisto lá na série da WandaVision, parece que os produtores pegaram toda essa ideia e tentaram jogar aqui, brincar com a cara dos fãs. Então, na primeira menção ao vilão da série, a gente vê o Mobius em uma igreja investigando o assassinato de alguns de seus agentes, quando de repente entra uma criança. E ele pergunta para ela se ela tinha visto quem foi que matou seus homens. Nisso a criança aponta para um vitral e temos essa imagem aqui. Precisa de mais alguma coisa? A palavra Mephisto está praticamente estampada na nossa cara. Provavelmente a frase Mephisto é o vilão de Loki é a mais pesquisada de ontem para hoje, tanto que eu usei ela no título aqui do vídeo. O problema é que, no final desse mesmo primeiro episódio, o Mobius chega a falar que a pessoa que eles vão caçar, a variante mais perigosa até o momento, é o próprio Loki, provavelmente de alguma outra linha temporal. Então, se ele já nos afirma que é ele, e nós sabemos que o Loki usa como um elmo algo que tem 2 chifres, então fica fácil ali a criança fazer uma associação ao capiroto. Mas a dúvida que ficou pra mim é, se nós já sabemos quem é o vilão, por que na cena final criou-se toda uma aura de mistério para encurralar o rosto dele? Tá escuro, tá de capuz, para que eles quiseram fazer mistério em relação à sua identidade? O rosto nós já conhecemos. Ou será que não? Foi um descuido ali na gravação, na edição? Ou o rosto que está por baixo ali do capuz não é esse que a gente está acostumado? Seria uma outra versão do Loki no sentido assim, uma versão feminina? Uma versão mais deformada? Uma versão mais azulada lembrando os gigantes? Ou será que é realmente o Mephisto? Eu tinha que comentar isso aqui, né? Outra coisa interessante foi eles darem ao D.B. Cooper, o cara que fugiu do avião depois de ganhar uma grana e ninguém nunca mais o encontrou, no papel de Loki. E o mais engraçado foi, ele perdeu uma aposta pro Thor. E como assim, cara? 2 deuses apostam grana terrena? Não fez muito sentido, foi só algo legal, mas eu achei que ficaria mais interessante se ele tivesse sido uma das versões alternativas do Loki em todo esse fluxo temporal. Mas e você aí que já assistiu? O que achou de todos esses comentários? Achou legal essa primeira sacada do Mephisto logo de cara? E o que mais você espera para os próximos episódios? Deixem nos comentários, bora trocar uma ideia, depois dá o like no vídeo e se inscreva no canal para continuar acompanhando mais conteúdos feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo comentário. Tchau!